Olá pessoal, o nosso Conselheiro Acácio de hoje vai falar sobre um tema que envolve esoterismo, misticismo e ocultismo, sobre o qual nós já fizemos um outro Conselheiro Acácio, e a razão pela qual eu resolvi dar continuidade a essa temática, que está sendo profundamente desenvolvida no nosso curso de Cristianismo Heterodoxo, é em razão, evidentemente, das inúmeras confusões existentes dentro das mídias sociais, que utilizam dessas palavras, portanto, esoterismo, ocultismo e misticismo, precisamente com o sentido de insultar pessoas, né? Como se com isso quisesse criar um carimbo, uma marca, para deixar evidenciado que aquele indivíduo é um inimigo da cultura ocidental e cristã. Então veja que o cerne da discussão aqui é alguém que é inimigo da cultura ocidental e cristã e, portanto, essa pessoa merece ser destruída. Acontece que essas três palavras têm um percurso histórico e, de forma alguma, esse percurso histórico pode ser desconsiderado. Portanto, quem utiliza essas palavras com o fito de marcar, como se marca uma vaca, aquele sujeito que é tido como inimigo da cultura ocidental e cristã, só pode fazê-lo sob duas perspectivas. Ou esse indivíduo deliberadamente trabalha para o chamado grupo dos 300, não é? Ou ele é um indivíduo completamente ignorante. No primeiro caso, desconsidera-se. No primeiro caso, a situação é gravíssima. No segundo caso, desconsidera-se. Mas vamos aqui explicar uma faceta que envolve essa temática e que é razão de muita confusão. Todo mundo sabe que existe uma briga milenar intestina entre a filosofia, a religião e a ciência. Ora, o que nós temos? Por ordem, se eu fosse pegar uma linha do tempo histórica, então por ordem de aparição dentro da cultura ocidental, nós temos primeiro a filosofia, nós temos o cristianismo e nós temos a ciência. Por ordem de aparição, isso é uma linha do tempo. Uma segunda linha do tempo, por ordem de aparição, dentro das chamadas religiões reveladas, nós temos, em primeiro lugar, o judaísmo, nós temos o cristianismo e o islamismo. Muito bem, essa linha do tempo histórica é fundamental para se perceber parte das razões que movem as disputas e as divergências entre todos esses setores. Quais são esses setores? Filosofia, religião, ciência. Por religião, nós temos judaísmo, cristianismo e islamismo. Então, é dentro desta visão de uma linha do tempo, evidentemente, para nós termos uma ideia, quando a religião cristã vem à existência, a filosofia na Grécia já existe há pelo menos quase 1000 anos, não é? O judaísmo já existe há muitos milhares de anos. Portanto, considerar essa linha do tempo é muito importante. Da mesma forma, quando o islamismo se consolida, já existia o cristianismo e já existia o judaísmo e a filosofia grega. Ora, voltemos aqui. Sob a perspectiva das três religiões reveladas, portanto, judaísmo, islamismo e cristianismo, a cultura grega é pagã. A filosofia grega é pagã. E a religião de mistérios grega é pagã, o que é um fato. Agora, a pergunta é, o que se entende por paganismos? Por paganismo? Este conceito, a formulação desse conceito, dá pano para manga. E dependendo do autor, as defesas pró ou contra o paganismo variam, vão do céu ao inferno. Não é? Agora,
A despeito das defesas, e dentro das linhas de defesa contra o paganismo, e esse é um ponto fundamental, muitas inverdades foram sendo ajustadas, foram sendo ditas e ajustadas às conveniências de certos grupos filosóficos, religiosos, científicos e políticos. Uma das coisas que foi falsamente atribuída às religiões pagãs, portanto as chamadas religiões de mistério, foi a atribuição dos domínios da filosofia às religiões de mistério. E esse, de certa forma, é o objeto maior desse nosso Conselheiro Acácio de hoje. Bem, o cristianismo, quando surge, ele surge com uma acusação de ser uma dissidência do judaísmo, uma heresia, portanto. Depois o cristianismo, mais à frente, vai dizer que o judaísmo é herético. E depois o islamismo vai dizer que o cristianismo e o judaísmo são heréticos e que o islamismo é o estádio superior, portanto é a religião mais elevada, ele assume para si um progresso histórico, vamos dizer assim, ele é a religião mais elevada do judaísmo e do cristianismo. Portanto, isso legitima, digamos assim, o discurso do Islã para destruir a cultura judaica, a cultura cristã e ocidental, não é? Porque ele é um estádio superior. Bem, há algum ponto aqui que nós precisamos entender. Portanto, a filosofia grega já existia, antes do cristianismo. O Império Romano já existia, não é? O cristianismo, diferentemente das outras religiões, fossem elas reveladas ou pagãs, constituiu-se como uma religião que é simultaneamente uma cultura. E isso deveu-se, evidentemente, ao fato do cristianismo ter sido anexado como uma religião oficial do Império Romano. E para discorrer sobre esse assunto, evidentemente que um vídeo de 20 minutos é impossível de fazer, não é? Quando o cristianismo, portanto, esse é um dos diferenciais e é uma das razões de disputas ferocíssimas entre as três religiões reveladas. Porque o judaísmo é uma religião, ele não é uma cultura. Ele não se constitui como uma cultura. O cristianismo constituiu-se como uma religião que é simultaneamente uma cultura. E é preciso entender o que isso significa. E o islamismo, tempos depois, vai, de certa forma, na mesma linha do cristianismo. Ele é uma religião, é uma política e é uma cultura. Portanto, é uma teocracia política. Não é? Bem, o fato é que, no caso específico do cristianismo, quando esta religião, que é uma cultura, se propõe, ela invade, a palavra é forte, mas eu vou usá-la, ela invade domínios que eram peculiares à filosofia e à ciência. Vamos entender, ciência é aquilo que era produzido na época. Isso não tem nada a ver com o conceito atual. O cristianismo constitui, portanto, uma proposta ética e uma doutrina verdadeira sobre Deus. Portanto, fala de teologia. O cristianismo constitui uma doutrina, tem uma doutrina sobre o mundo. Portanto, ele tem uma cosmologia e ele tem uma cosmogonia. O cristianismo tem uma doutrina sobre o homem. Portanto, ele tem uma antropologia e uma antropogonia. O cristianismo tem uma doutrina sobre a imortalidade da alma e o julgamento pós-morte, doutrinas essas que não existiam no judaísmo, né? Portanto, nós estamos falando de escatologia. Né? Acontece que todas essas áreas, todas essas doutrinas, digamos assim, esses campos de investigação, eles estavam a encargo da filosofia e da ciência. Né? Ora, o que acontece é o seguinte: os cultos pagãos, portanto as religiões de mistério, nunca propuseram uma doutrina.
Isso equivale a dizer que os cultos de mistério, as religiões de mistério, nunca se ocuparam de teologia, de cosmogonia, de cosmologia, de antropogonia, de antropologia, de escatologia, de filosofia. Essas investigações não estavam sob o domínio das religiões de mistério. Né? O que os cultos pagãos se propunham a fazer? O que as religiões de mistério faziam? Eles limitavam-se a orar aos deuses e a realizar honras em sacrifícios dos deuses. Mas e os processos iniciáticos? Não tem nenhuma relação com doutrina. É outro esquema. Pois foi precisamente esta invasão do cristianismo nos domínios da filosofia, portanto, a filosofia ensinava cosmologia, cosmogonia, ética, antropologia, antropogonia, escatologia, etc. Né? Pois foi precisamente essa invasão do cristianismo nos domínios da filosofia uma das razões seríssimas das desavenças que passaram a existir entre os setores e que perduram até hoje. Todo indivíduo que estuda filosofia sabe precisamente que esse debate, digamos assim, tem um auge na Idade Média, onde os teólogos querem submeter a filosofia à teologia, e a filosofia passa a ser uma irmã menor da teologia. Evidentemente que vamos entender a linha do tempo histórica. A filosofia existia pelo menos 1000 anos antes do cristianismo. Quando o cristianismo avança dentro desses setores, em domínios que eram da filosofia, evidentemente que, e descredenciando a filosofia de ensiná-los. Portanto, esta invasão de domínios não é aceita de uma forma passiva pela filosofia. E a filosofia reage. E reage violentamente. Violentamente nesse sentido. Cria-se um debate de ideias muito forte, muito contundente, e esse debate, desde o momento que ele surgiu, ele nunca mais cedeu terreno. Hoje em dia, o que nós temos? Nós temos uma separação cabal entre filosofia, religião e ciência, cada um dentro dos seus domínios. Mesmo um teólogo, e para fazer teologia, principalmente no Brasil, você tem que ter noções, cadeiras de filosofia. Essas áreas hoje de competência, digamos assim, estão completamente separadas. Mas o que importa aqui entender é o seguinte: o cristianismo passa, portanto, a questionar a pertinência e a autoridade da filosofia e da ciência nesses campos que eu citei. Ora, e passou a questionar por quê? Porque a religião cristã os incorporou como doutrina. Claro que não é uma doutrina completamente embasada na filosofia grega, tem matizes da filosofia grega. Mas, certamente, o cristianismo tenta submeter a filosofia grega. E essa discussão, essa guerra de ideias se estabelece. Ora, esses questionamentos do cristianismo, seguidos das tentativas de desautorização dos domínios da filosofia, não são aceitos, repito, pelos filósofos, de uma forma passiva, muito pelo contrário. A questão é o seguinte: essas disputas entre a filosofia e o cristianismo, e futuramente entre a ciência, de tal forma que Ken Wilber, agora no século XX, no século XX nós temos um tipo de filosofia que é chamada filosofia da consciência. Os chamados filósofos da consciência vão se ocupar, vão dizer que é preciso que exista um diálogo menos fratricida entre a filosofia, a religião e a ciência. Porque, de fato, isso tem sido, para todos nós, extremamente nocivo. Acontece que, dentro
dessa guerra, no curso histórico dessa guerra, essas discussões extrapolaram. E as religiões de mistérios e os cultos pagãos, que nunca propuseram nenhuma doutrina, são acusados injuriosamente de formular doutrinas cosmológicas, cosmogônicas, antropológicas, antropogônicas, escatológicas, e na verdade isso nunca ficou dentro do âmbito deles. Né? Então vai sendo atribuído aos cultos pagãos ou às religiões de mistérios tais doutrinas que eram de domínio da filosofia, inicialmente, e depois a própria Igreja Católica tem a sua própria doutrina. Evidentemente que eu uso a palavra doutrina aqui, separando especificamente. Doutrina em filosofia significa uma coisa, doutrina dentro de uma religião significa outra, e doutrina dentro da ciência é outra coisa. Então, é preciso, inclusivamente, separar o significado dessas palavras e não misturá-las. Mas então, extrapolou essa guerra entre a filosofia e a religião, e futuramente a ciência, e passa a ser disseminado por intermédio de filósofos, de religiosos, de cientistas, que as religiões mistéricas tinham doutrinas. Então foi construído artificiosamente alguma coisa que poderíamos chamar de a teoria do bode expiatório, do René Girard, onde os cultos de mistério foram acusados, dentro desta briga, de alguma coisa que eles nunca tiveram. Bora, em razão disso, foi sendo construído, foi sendo sedimentado uma raiva contra o paganismo, que adquire alturas cósmicas, porque foi sendo vendido a imagem de que as religiões de mistérios são doutrinárias ou têm doutrinas. Ora, isso é uma absoluta inverdade. O que ocorre é que a manutenção, nos dias atuais, desse discurso falacioso, que já foi desfeito há tempos, é sustentada ou por gente inculta, ou por uma gente comprometida com interesses de grupos ideológicos. Né? Então é preciso separar alhos de bugalhos, e inexiste justificativa defensável para mentir em nome da filosofia, da religião ou da ciência. Não é? Portanto, para encerrar aqui, por que eu estou trazendo em parte esse tema à baila? Ora, uma das acusações que cai sobre, digamos, os esoterismos, os ocultismos e os misticismos, é porque tudo isso está ligado às religiões de mistério. E não é verdade isso absolutamente. É verdade num certo sentido, não é verdade num sentido absoluto. Não é? E, sobretudo, este discurso que vai imputar às religiões de mistério doutrinas, causas e medidas, é um discurso que foi sendo elaborado e, sobretudo, começou a ser construído, curiosamente, a partir do século XVIII, XIX, coincidindo, portanto, com a explosão dos movimentos revolucionários. Ora, por trás daquilo que nós chamamos de movimentos revolucionários, existe alguma coisa que se chama o Grupo dos 300, os quais eu venho fazendo alguns posts, né, para elucidar esta atuação. O Grupo dos 300 não é o Congresso dos 300. São coisas completamente diferentes. O Grupo dos 300 é aquilo que está por trás do que move a chamada Nova Ordem Mundial. E essa ação dos 300 se exerce no sentido de contradizer, de investir e de destruir precisamente três coisas: a cultura grega, a ordem romana
a moral cristã. Esses três elementos são precisamente as três colunas da cultura e da civilização ocidental. A ação dos 300 visa a destruí-lo. Portanto, qualquer coisa que vá nesse sentido serve a eles e eles se utilizam disto. Muito bem. A ideia da criação e da difamação e da confusão dos termos históricos, esoterismo, misticismo, gnosticismo e todos os ismos, né, está dentro de uma certa linha de ação que foi sendo, do grupo dos 300, que foi sendo construída a partir do século XVIII. Quando o indivíduo não sabe discernir o que é isso, ele faz uma confusão tremenda. E esse assunto é seríssimo. Né? Veja, qual é a base da cultura ocidental? A Grécia é pagã. Roma também é pagã. Né? O direito romano, a ordem romana é pagã. Portanto, ao contrário do que as pessoas possam pensar, das três colunas que sustentam o Ocidente, duas são pagãs, Grécia e Roma. A filosofia grega e a ordem romana. E a terceira é o cristianismo. Portanto, existe, ao contrário do que se possa pensar, uma ação dos grupos, do verdadeiro grupo que está por trás da nova ordem mundial, que é o chamado grupo dos 300. Existe uma intenção deliberada de atingir diretamente a Grécia e a ordem romana. E, para tanto, eles foram construindo uma sequência de discursos completamente loucos, completamente fora da realidade histórica e cultural, e criando uma confusão dos demônios. A pergunta é o seguinte: para quê? Não é? Então, para finalizar, três são as forças que os grupos dos 300 jogam contra a Europa. Por Europa, leia-se a cultura ocidental e cristã. E eu faço sempre questão de frisar isso, porque o Ocidente tem uma cultura dupla. Ela é pagã e ela é cristã, que convive, que coexiste. Né? Haja vista, repito, a Grécia e Roma. E o cristianismo. Isso formou o substrato do que hoje nós chamamos cultura ocidental. Então, o grupo dos 300 lida com três colunas, com três forças que eles jogam contra o Ocidente. O chamado materialismo irracionalista, o chamado misticismo racionalista e o chamado humanismo universalista. O indivíduo que não sabe a origem desses termos, a evolução histórica desses termos, e que confunde deliberadamente um termo com outro, ou ele de fato é um ignorante, ou ele trabalha, esta confusão é uma confusão deliberada, e ele é um agente consciente, trabalhando para o grupo dos 300. Portanto, é preciso parar de insultar as pessoas, chamando elas de esotéricas, gnósticas, místicas, quando, na verdade, se você não sabe, realmente não sabe, a origem desses termos e como é que eles foram se construindo ao longo da cultura ocidental e cristã, é prudente parar de falar tolice. Porque, ao contrário do que você pensa, você está trabalhando para destruir a cultura ocidental e cristã. E não há aqui nenhuma apologia ao paganismo. Existe uma defesa das bases que consolidam e sustentam a cultura ocidental. O próprio ocidental que não der conta de saber, né, que não está habilitado para saber o que sustenta a cultura dele, ele certamente será um agente para destruir a sua própria cultura. Repito, esse assunto eu venho desenvolvendo ele com os nossos alunos do cristianismo heterodoxo. Eu quis simplesmente dar uma breve pincelada. Acompanhe os posts que nós temos feito no Facebook e ao longo deste ano como um todo.
porque enxergo que é preciso trazer maiores esclarecimentos nesse tema. É preciso tocar nesses assuntos sem medo de ferir suscetibilidades, porque a verdade é aquilo que ela é, e a verdade não se ajusta a nenhum grupo. Portanto, nenhuma mentira é justificável em nome da filosofia, da religião ou da ciência. Até o próximo. Conselheiro Acácio.